Primeiramente, a gente tem que pontuar que o manguezal ele tem uma importância gigantesca em relação às questões ambientais. Ele é o berçário de várias formas de vida, marinha, do rio, vidas mamíferos, aves. Então, para a reprodução da fauna e também da própria flora do manguezal é assim, sem precedentes. Aí a gente desmembrando isso aí, a gente vai ter a importância cultural, histórica, econômica, social. Para se ter uma ideia, o próprio nome de Vitória dado pelos os povos originários é Guananira, que significa Ilha do Mel, que tem a ver com a florada do manguezal. Então, assim, a cultura do manguezal, Vitória respira essa cultura o tempo inteiro. E como não falar, né, do pessoal que vive da cata do caranguejo, que vive da pesca, que vive de retirar os elementos que estão ali no manguezal no seu dia a dia para a sua sobrevivência. Um exemplo muito nítido e claro é a Ilha das Caeiras, que respira manguezal o tempo inteiro. Além disso, o manguezal também é importante em relação a segurar os sedimentos que vêm do continente. Se nós não tivéssemos um manguezal aqui, as atividades portuárias elas seriam muito prejudicadas, porque você teria o assoreamento do canal da Baía de Vitória e isso, consequentemente, traria prejuízos enormes em relação às atividades portuárias aqui no nosso município. Atualmente, na Baía de Vitória, nós temos aí quase 14 quilômetros quadrados de manguezal na Baía de Vitória como um todo, pegando Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Vitória tem a maior parte dos manguezais, 12 quilômetros quadrados são Vitória. E a importância é gigantesca, porque nós temos os manguezais de Vitória, um dos maiores em área urbana do Brasil, totalmente cercado por manguezal. Nós temos aí, graças aos avanços na fiscalização e educação ambiental, a gente tem tido uma recomposição da vegetação de mangue no município de Vitória. Isso é um fato muito positivo, mas os desafios continuam, né? Temos, desde que a Secretaria de Meio Ambiente foi instituída em Vitória na década de 80, nós temos que, daquele momento até hoje, relacionado à ocupação dos manguezais, que culminou com a formação da Grande São Pedro, que era a área de manguezal, até o presente momento, um ganho de vegetação, claro, tirando fora aquele período de ocupação, um ganho de vegetação que tem sido sentido por conta da preservação dos espaços naturais que já existem, das unidades de conservação que existem em Vitória. Há uma inter-relação muito presente, né? E a gente consegue perceber entre a flora, as árvores de mangue, risófora, vicênia, lagunculária, e a fauna, os caranguejos, o uçá, o aratu, o chama-maré, assim como os animais que são os marinhos aquáticos, que vêm tanto dos rios quanto os que vêm do oceano também, né? Tem mero, camarão, e tem, assim como os visitantes, né? Você tem a garça, o coati. Então, assim, são vários exemplos de interação que existe, que esse ecossistema ele possibilita uma autossustentação e que ele possibilita uma gama de diversidade que contribui sobremaneira para a diversidade que nós temos no nosso município. Lembrando que dessa gama toda de animais que vivem aqui, os visitantes, os permanentes, os que passam parte da vida nesse espaço, outras vidas dependem. Que a gente tem aí os exemplos dos pescadores, dos marisqueiros, marisqueiras, né, que é um ofício genuinamente de ofício feminino, os catadores de caranguejo e também os casqueiros que retiram a casca da árvore, da risófora para produzir o tanino que vai atingir a panela de barro, e assim como uma diversidade enorme de ofícios que acabam existindo dentro dessa rede de vida, né? Dessa rede de vida que existe, tanto da vida
marinha silvestre, quanto também da nossa vida, né, que depende dessa cultura do manguezal. Um fato importante que a gente tem discutido sempre é que nós, seres humanos, nós somos ambiente, nós não estamos desconectados desse ambiente. E no caso de Vitória, a recuperação dessa ancestralidade que está relacionado com a Ilha Mel, do Ilha do Mel, a Guananira, tem muito a ver com o que foi no passado o manguezal em relação à sustentação das comunidades tradicionais e hoje o que nós temos de futuro em relação ao que o manguezal pode proporcionar para nós, tanto no sentido cultural quanto econômico e o ambiental. É nesse contexto que a gente entende que a educação ambiental ela é um dos pilares para que nós alcancemos maior amplitude de sensibilização, de consciência e de nos entendermos também parte desse ambiente. Ao nos permitirmos isso, consequentemente, o manguezal vai ter uma sobrevida muito garantida ao longo dos tempos.